Boa noite. Eu pedi para vocês fazerem melhor hoje de noite. Então, por favor, boa noite. Pronto. A graça de Deus seja com todos nós e nos fortaleça, nos edifique nesta noite de maneira graciosa, não por causa deste preleitor, mas por causa de sua palavra que é fiel, por causa do dia que é o dia do Senhor, o dia em que o povo de Deus se reúne para adorá-lo, para bendizê-lo, para cultuá-lo na beleza da sua santidade. Não vou usar das palavras de agradecimento, porque de manhã já usei, já me emocionei. Então, eu só quero pedir aos fotógrafos que não deixem, depois de tirar uma foto, todo mundo, que eu quero levar o registro. E pedir que orem para a gente ajudar o pastor Avacir a passar a Macedônia e lá me visitar na Bahia. Né, para ele ouvir a voz do Espírito aí e ir lá nos visitar. E vocês também estão convidados. Né? Alguns já me dizem, não convida não que eu vou. A dificuldade que eu vejo é essa, é alguém ir, né? Convidar a gente convida, agora o povo não vai. Mas, muito bem, feliz por esta oportunidade. Eu quero, sem muitas delongas, convidar você a abrir as Escrituras na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, para as leituras dos versos de número 54 a 58. 1 Coríntios, capítulo 15, 54 a 58. Todos acharam? Então, misericórdia. Ajuda, Senhor. Está no Novo Testamento. Está no grupo de Paulo. Achou? Muito bem. 1 Coríntios, capítulo 15, 54 a 58. Acompanhe a leitura. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Feche seus olhos. Senhor, ajuda-nos a sermos fortalecidos por Ti mesmo, enriquecidos por Tua palavra. Rogamos que o Teu Espírito nos faça ouvir a ponto de entendermos e que esta palavra venha aquecer, consolar, exortar. Sirva, ó Deus, para nos despertar. Sirva, ó Deus, para nos encorajar. Que ela seja o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Seja para a edificação do teu povo. Usa este servo para servir ao teu povo, sendo fiel ao Senhor na exposição de tua palavra, que esta palavra que é espírito e vida, que deve ser a nossa única regra infalível de fé e prática, seja de fato o pendão real, seja de fato a espada pela qual possamos viver e defender a fé cristã a qualquer custo, confiados na recompensa final. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero vos falar nesta noite sobre o triunfo final do crente. Sei que os tempos são difíceis. Primeiro porque Paulo disse isso em 2 Timóteo.
E sei que os dias são difíceis porque os homens são maus. Paulo também diz isso. Não é porque o dia é mau e aí o homem sofre porque é mau. Né? Novamente aquela visão de botar o homem bom, né, no lugar equivocado. Não. Os dias são maus porque os homens são maus. E no meio desta realidade, nós somos chamados a viver pela fé. A perseverar na fé a qualquer custo, olhando para o objetivo final. Entendendo quem é Deus e que Ele nos deu uma tão grande salvação, incapaz de ser conquistada, incapaz de ser alcançada por nós mesmos, e que nem conseguiríamos almejá-la em sua dignidade, mas que este Deus graciosamente concedeu-nos, porque em amor nos escolheu e nos atraiu a Ele de maneira incondicional e eterna. Mas Ele também disse que até o final, aqueles que vivem pela fé em fidelidade irão passar por adversidades. Por isso aprendemos que ontem, os que confiam no Senhor recebem a graça, não para serem vitoriosos, né? Um mar de rosas sem espinhos, mas por vezes para suportar as adversidades que porventura nos venham à vida. Mas nós precisamos lembrar de algumas razões que devem ser a nossa perspectiva em tempos tão difíceis, em tempos em que nos sentimos frágeis e incapazes de mudar, em tempos em que parece-nos que não vemos uma aparente solução para esses tempos tão difíceis. É lembrar que apesar dos dias serem difíceis, dos dias serem dolorosos, as Escrituras nos diz que Deus nos prometeu algo superior e melhor. Algo que João vai chamar de um novo céu, uma nova terra, onde as coisas ruins já não farão parte, onde as dores, as decepções, as frustrações, as percas, a dor da saudade já não serão agudas, já não serão como um ferrão que toca e dói, porque Ele terá feito nova todas as coisas. Então eu vos disse que a fé tem um elemento que começa no passado, tem um elemento do presente, mas tem um elemento escatológico. Os que estavam ontem lá no Birajara, já viu que eu estou dando um complemento. É sobre essa perspectiva do que há de vir, do que nos é prometido, que eu quero vos falar nesta noite. Por isto a ideia do triunfo final dos crentes. Porque Paulo escreve a uma igreja, uma jovem igreja, mas muito agitada, cheio de problemas. Seus problemas eram, na maioria das vezes, comportamental. Não eram tanto teológico. Mas quando chega no final, Paulo percebe um elemento teológico que precisa ser tratado. Um elemento que ele vai amarrar vários ícones, como a ceia, como a perspectiva do culto, e com um outro elemento chamado a ressurreição. Esta é a doutrina que Paulo percebe que precisa ser explicada, porque aparentemente havia naquela igreja, influenciado por culturas pagãs, futuras egípcias e outras culturas mais, de que a ressurreição não é algo comum, não é algo que acontece. Eles não acreditavam na ressurreição dos corpos, embora muitas religiões falavam da imortalidade de alguns. Todavia, este grupo parece não acreditar, e Paulo diz, isto aqui é um problema, porque este é o fundamento da fé cristã.
mais do que a ressurreição ou do que a morte, mais do que os ensinos de Cristo, a doutrina da ressurreição é aquela doutrina que torna basilar todas as outras. Paulo chega a dizer nesta carta que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Tudo não tem sentido. Chegou ao fim. Chore mesmo, clame, se desespere, porque se a morte bater, acabou. Mas aí Paulo disse, mas Cristo ressuscitou. E isto é importante para a solidez, para o fortalecimento, para recarregar a bateria da fé. Sabe, não tem uma tecnologia nova aí agora para deixar as baterias mais potentes, né? Durante períodos aí até de meses se conversam. Pois bem, aquilo que nos sustenta até o fim é isto. É a nossa perspectiva correta do que está por vir. Então, essa é a perspectiva que eu quero lhe lembrar. Essa noção de que nem mesmo a morte é um motivo para nos desencorajar ou nos entristecer. Nem mesmo as dores, as enfermidades que vêm sobre nós são motivos para abater a nossa fé, mas para nos revigorar a sermos perseverantes, confiantes, corajosos e animados até o fim. Primeiro lembremos, não estamos só. Deus nos sustenta e nos fortalece. Mas Paulo vai trazer aqui elementos importantes. E o primeiro elemento, a nível de introdução que eu quero lhes trazer, é que parece que esses cristãos tinham uma dúvida a respeito da morte. Há alguma solução para a morte? Quando a morte bate a porta, qual perspectiva tenho, querido? Inclusive, falei que vim no ônibus, encontrei 2 rapazes. Aproveitei para evangelizar, eles me deram corda. Então, deu corda, tem que ouvir. E um deles estava falando sobre essa perspectiva. Não, porque assim, depois da morte aí não tem mais nada. A maior vida abundante que podemos ter. Ele estava interpretando João 10, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É você ter saúde e prosperidade. Eu digo, vixe, está tudo errado, meu filho. Porque se depender disso, então Deus não está com você. Olha, tu não está próspero, tu está saindo daí para cá para trabalhar. Então o negócio está feio. E a saúde, tu está diabético. Então Deus não está com você. Então percebe que não é assim, falei com ele. Você precisa entender de que a vida abundante, ela é muito mais profunda do que essa questão. Você então precisa perceber a perspectiva da verdadeira promessa da fé, que sobrepõe a tudo, a ponto de Paulo dizer o que pode nos separar disto. Não pode nos separar coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem altura e nem profundidade. Então, que promessa, que garantia, que coisa boa é essa, que é maior do que as adversidades que tentam desencorajar a nossa vida, que tentam roubar de nós o brilho, a alegria de viver e de viver para a glória de Deus. E então eu tive que dizer a eles que a morte não é um fim em si mesmo e nunca foi um problema não tratado nas Escrituras. Ela é um problema, mas foi tratado. Então parece que a pergunta é essa: existe alguma fuga? Existe uma liberdade? A morte de fato é um desastre final? Alguém venceu a morte? Existe alguma maneira de entrar na morte e sair do outro lado? Existe alguma possibilidade de vencê-la?
Alguém já demonstrou algum poder sobre a morte? E se fizeram, tornaram possível essa vitória ou este segredo também para mim? E é exatamente estas perguntas que Paulo responde, dizendo que a resposta está na ressurreição de Jesus. Está no fato de que Cristo ressuscitou. Veja, ele está dizendo sim, houve alguém que teve o poder sobre a morte. Há alguém que venceu o último inimigo. Há alguém que triunfou e venceu este agrilhão que nos oprimia. Em Apocalipse 1,18, João disse que Jesus Cristo anunciou em alta voz. Ouça o que ele disse. João falando as palavras de Cristo em Apocalipse. Eu sou aquele que estava morto, mas estou vivo para todo o sempre. É assim que Paulo está vendo Cristo. Aquele que passou pela tribulação, aquele que passou pela batalha, aquele que enfrentou o inferno, aquele que adentrou ao submundo dos mortos, aquele que foi até o lugar da morte e venceu a morte. Eu sou o que estava morto, mas agora estou vivo. Alguém venceu a morte. Alguém entrou na sepultura e saiu do outro lado. E isso leva-me a uma pergunta. Ele criou, por causa disso, alguma maneira em que isso também me alcance, em que eu possa também experimentar desta promessa e eu possa gozar desta garantia de que a morte não será o meu fim. E a resposta é sim. Porque Jesus também disse, agora no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 19, porque eu vivo, vós também vivereis. Porque eu venci, vós também vencereis. Isso responde então à pergunta: alguém venceu a morte? E se alguém tornou possível para mim vencê-la e escapar para uma vida eterna e gloriosa com Ele, quão bom, quão esperançoso, quão jubiloso isto é. Posso depositar a minha fé plenamente nele, porque sei que os seus planos não podem ser frustrados. Cristo, irmãos, é apresentado então por Paulo como uma defesa da sua ressurreição nesse texto tão longo, em que eu tive que pegar uma pequena porção. Eu estou me contendo para não alargá-la, mas ele apresenta a Cristo como aquele que veio para transformar os nossos problemas, para resolver a nossa situação, não de prosperidade financeira, não estou dizendo isso, mas do verdadeiro problema da sua alma. Daquela que Jesus disse, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ele veio e transformou a morte, a tragédia final, no triunfo glorioso para os cristãos. Um triunfo para aqueles que vivem pela fé. E para quem conhece e ama Jesus e aceita crer na sua morte e ressurreição, para si, esse mesmo triunfo que Cristo conquistou também pertence a eles. Porque Ele nos uniu nele. Por isso, Paulo está encorajando esses cristãos diante das adversidades, das lutas, das perseguições, das percas, das dores, tal como Paulo também fez em 1 Tessalonicenses,
quando aqueles irmãos choravam pelos que haviam perdido, e ele disse: olha, eu vou escrever algo para que vocês não fiquem como aqueles que não têm esperança. Não se desespere, porque se Cristo ressuscitou, há uma coisa boa também para você. Se Deus ressuscitou a Cristo, também nos ressuscitará no último dia. Por isso, a perspectiva que Paulo apresenta aqui é de que a morte, para mim, será apenas uma fuga, apenas um momento para ir à presença, como um pré-gozo e um antigozo, a presença de Jesus Cristo, a maior alegria que eu poderia imaginar no universo, o qual Paulo disse aos Filipenses: partir é estar com Ele, e isto é incomparavelmente melhor. Mas eu preciso entender que este não é o meu fim, porque Ele abriu um caminho, Ele foi a primícia, Ele foi o primeiro ressurreto de muitos. E eu o sigo, então também estou com Ele na ressurreição, na promessa de uma nova vida, na promessa de uma vitória final, de uma transformação. Este pensamento de Paulo se expande durante todo este capítulo 15 e chega então ao nosso texto, versos 54 a 58. E nesta passagem, Paulo parece apresentar-se de maneira mais lógica, mas com extrema também emoção. Parece que ele encaixa as coisas aqui de maneira ordenada, de maneira lógica, de maneira muito bem definida. Paulo explode toda a sua calma aqui e ele interrompe o seu processo para mostrar essas singelas palavras e promessas presentes e reveladas nesse texto. Ele parece aqui usar um tom de louvor, e esta é a ideia, na verdade, da perícope que separei. Por isso, ele diz no verso 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio em uma defesa e depois diz, olha, o que nos cabe é confiar gratamente, jubilosamente, e nos alegrarmos diante deste Deus que tanto fez por nós. E vocês precisam entender que Ele não só morreu pelos seus pecados, que Ele não só ressuscitou ao terceiro dia para lhe dar uma esperança de vida eterna, que Ele não foi elevado aos céus e intercede por nós só para que você seja um crente vitorioso nesta vida. Ele venceu para que, como Ele é, sejamos também com Ele. E aonde Ele estiver, estejamos nós. Para nos fazer novos. Ele começa então aqui a narrar tudo o que foi dito, que viu, tudo aquilo que foi dito e declarado sobre Cristo. E ele parece demonstrar assim o seu coração grato a Deus. Então ele pega esses versos de 54 a 58 e nos traz uma mensagem singela. Mas eu quero, para começar isto, mostrar a você que esses 53 versículos deste capítulo, que trata da especialização da ressurreição, que ele tem abordado na ressurreição dos mortos sobre 2 pontos de vista. Primeiro, a ressurreição de Cristo, o primeiro. E depois, aqueles que recebem também a promessa da ressurreição, neste caso, os que creem. Não é à toa que Jesus disse, né? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E não permanecerá morto para sempre. Pelo contrário, passará da morte para a vida. Há uma promessa encorajadora aqui. Agora observe que a ressurreição de Cristo, que ele diz
tentando nos construir um panorama. Veja aí o versículo 3 do capítulo 15. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. O que é que Paulo recebeu? Ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ou seja, ele morreu segundo as Escrituras, foi sepultado. Versículo 4. E o que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo diz que Cristo ressuscitou. Agora ele passa a falar sobre este contexto de um Cristo ressurreto, um Cristo que venceu, que saiu da sepultura, que superou a morte, que triunfou sobre a morte. Veja, você pode pular para o versículo 20, tentando construir com vocês esta visão panorâmica, e veja o que ele ainda diz. Ele ainda está falando sobre a ressurreição de Cristo, no verso de número 20, e ele diz: mas agora de fato, Cristo ressuscitou dos mortos. Sim, ele venceu, é verdade, testemunhas o viram, os seus discípulos o viram, eu o vi fora do tempo. Ele ressuscitou. Ele tem aqui a garantia e o testemunho de que a ressurreição de Cristo não é uma dúvida, é uma certeza, e que esta certeza é uma certeza jubilosa. Mas ele também está preocupado não só com o fato de que Cristo ressuscitou, mas daqueles também que são fiéis, que confiam, que seguem a Cristo, os da fé. Aqueles que conhecem e amam a Cristo. E isso vem à tona no versículo de número 23, quando ele diz: cada um, porém, por sua própria ordem. Falando de como é a promessa. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua... Está com a Bíblia aberta, né, crente? Este é o momento que você tem que ouvir e conferir. Porque a fidelidade não está no pregador, está no texto. Seja crente de Bereia. Então, você olha aí ele falando e garantindo isto. Então, ele está falando sobre a ressurreição daqueles que pertencem a Cristo, como uma certeza semelhante à ressurreição daquele que foi o primeiro. E olha que interessante, quando Paulo fala aqui da primícia, alguém pode dizer: calma aí, no Antigo Testamento teve pessoas que morreram e ressuscitaram. O problema é que elas morreram de novo. E a ideia aqui é de um ressurreto. E a ideia daquele que é ressurreto é aquele que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. É a ideia de que a morte já não tem domínio, já não prevalece, já não tem direito, já não pode revogar, já não pode pedir algo a respeito, porque ele já pagou o preço, já morreu e já ressuscitou para nunca mais morrer. Ele está aqui nos mostrando e falando sobre esta ressurreição. E veja o que ele vai dizer mais, chegando pertinho do nosso texto, versículo de número 42. Veja aí. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo da corrupção, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Morremos em fraqueza, ressuscitamos em poder. Morremos em corpo natural e ressuscitamos em um corpo espiritual. Paulo vem então construindo esta doutrina para encorajar estes crentes a lembrar do verdadeiro triunfo final. Agora, tendo nos mostrado que a ressurreição de Cristo assegura a nossa, e a morte
foi triunfada, ela já não é um desastre final. Ele chega no versículo 54 até o versículo 58, e no final deste capítulo, ele rompe o processo lógico e apenas solta um hino de gratidão a Deus. Depois de construir todo este argumento, de mostrar, de falar o que ele vem construindo aqui, ele louva a Deus em gratidão. Um hino tão belo que pouco vemos nas Escrituras Sagradas, de tão profundidade que ela expressa em seu conteúdo. Louvando a Deus por uma vitória garantida. Louvando a Deus por esta ressurreição, tanto de Cristo como de nós que estamos em Cristo e que somos de Cristo. Eu quero que você veja então esse aspecto do louvor de Paulo, que demonstra aqui a este povo uma grande transformação, demonstra a este povo um verdadeiro triunfo, demonstra a este povo a grande ação de graças pelas quais eles devem louvar a Deus, concluindo depois em um grande portanto, em uma consequência jubilosa. Primeiro, observe, Paulo vai dizer aí no versículo 4 de uma grande transformação que ocorre na vida de um ser humano que conhece a Cristo. Veja o que ele diz: então, quando este corruptível se revestir da incorruptibilidade ou da incorrupção. Quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Veja, no versículo 54, então e quando este corruptível se reveste de incorrupção. Isso aponta para uma mudança, uma transformação. A princípio é corruptível, mas se tornará incorruptível. No momento é fraco, mas se revestirá de poder. No momento é mortal, mas se revestirá de imortalidade. Há aqui uma declaração fantástica de uma transformação garantida que experimentaremos, de que iremos vivenciar. Deixe-me eu tentar aqui dizer de maneira mais singela. Ele está falando, olha, eu sei que o seu olhar só olha para o momento presente. Você só consegue ver o limite que lhe é imposto. E ele é um fato. Mas Cristo disse, vou mudar, vou transformar, vou modificar o seu estado. Veja, Paulo diz que é por causa disso que iremos entoar o cântico tragada foi a morte pela vitória. Está chegando, Paulo está dizendo a esses cristãos que estavam labutando, perseverando, a despeito das adversidades, mas querendo se desanimar, ele dizendo, não desanimem, não esmoreça, não retroceda, porque está chegando a transformação, está chegando a mudança, nós vamos ser mudados, algo vai nos acontecer, ele vai nos refazer novamente. Veja, o nosso estado terreno agora é verdade, é corrupto e mortal. Somos suscetíveis agora às doenças, somos suscetíveis agora às lesões e às decepções da vida, somos suscetíveis à morte. De fato, é inevitável isso. Somos vítimas deste corpo mortal. Somos vítimas desta mortalidade. Paulo disse, quem me livrará do corpo desta morte?
Na verdade, Paulo, em outro lugar, chama o nosso corpo de corpo da humilhação. Somos vítimas deste mundo de um processo em decadência. É até a tese que defendemos para combater, né, a ideia do evolucionismo, né? Você vai se aperfeiçoando, evoluindo, mas a realidade é que é para trás que nós andamos. Nós vamos nos degradando, né? Quando você nasce, começa a contagem regressiva do fim da sua vida. E você vai esmorecendo. Somos vítimas, de fato, de uma realidade de deteriorização. Eu e você sabemos disso. Quanto mais velho ficamos, mais rígidos nos ficam o corpo. Você descobre todo tipo de coisa nova que se apresenta em um corpo que começa a se deteriorar. Tudo isso nós sabemos, as rugas, os cabelos grisados, as visões opacas, a audição fraca, pés trôpegos, mãos não mais firmes, vozes não mais potentes, cabelos que vão... esse aí eu não vou falar, não. Deixa para lá, pula para cá. Fazemos tudo isso com esse tom um pouco aqui da brincadeira, mas a vida começa com contagem regressiva e nós tentamos muitas vezes negar isso. Há uma frase popular que parece querer negar isso, né? Quando diz, rapaz, está velho, a gente diz, rapaz, a vida começa aos 40. Né? A gente diz, olha, é aqui que a vida começa, estamos no processo, mas esse processo é ladeira abaixo. É a ideia de que ninguém está pronto para viver se não entender que deve estar pronto para morrer. Você e eu, nós vivemos uma vida que podemos chamar de uma vida moribunda. Não apenas continuamos decaindo até o final, até a decadência final, mas diante de todo este quadro, que é verdadeiro, Paulo disse, não se esmoreça, não desanime, está tudo bem, vai ficar tudo bem. Não importa como você está hoje, não importa como você se encontra, não importa como perdemos amigos ou entes queridos, porque o que importa é que Cristo disse que haverá uma mudança, uma transformação. Você se revestirá de incorruptibilidade, seu corpo mortal se revestirá de imortalidade. Isso não será mais uma decadência, nem mais um estado de morte. Você se tornará imortal. Apocalipse 21 diz que quando isto acontecer, então não haverá mais morte. E alguém pode até dizer, né? Então ele tem que vir logo. Antes que eu morra. É depois que morrer, e se ele demorar muito, aí ele não vai achar nada debaixo da terra. O bicho vai ter comido tudo. Mas isso não é problema, porque a promessa é uma promessa de uma grande transformação. Deus vai pegar eu e você e transformar em algo diferente, um corpo modificado, um corpo transformado pelo simples fato de que eu pertenço a Cristo e Ele ressuscitou. E Ele garante que porque eu sou dele e estou nele, a incorrupção e a imortalidade que são minhas será vencida, porque tragada foi a morte pela vitória. Eu quero que você olhe para duas palavras nesse versículo 54, que devem nos chamar a atenção. Quando nós examinamos as Escrituras, algumas palavras são de extrema importância. E elas são significativas nesse texto. Elas são como duas palavras-chave. É a expressão
quando e então. São duas expressões pequenas aí, minúsculas, são dois advérbios, mas que são importantes para nos dar a verdadeira interpretação deste versículo. Primeiro ele diz, versículo de número 54, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade. Quando é que este corruptível vai se revestir de incorruptibilidade? A corrupção que está implícita em mim, esta morte que me reveste hoje, quando é que a morte é tragada pela vitória? Ou quando é que isto também me alcançará? Quando é que eu devo estar esperando por algo neste futuro, a fim de que esta ressurreição, este evento também seja verdadeiro? Eu vou ter que esperar apenas por algo que é futuro? Será que isto me alcançará? E ele então nos lembra que Cristo, ele triunfou por nós. E porque Cristo ressuscitou, nós já somos considerados também como ressuscitados em Cristo. É o famoso já e ainda não. Já, porque estamos nele, e quando ele morreu, morremos com ele. E quando ele ressuscitou, ressuscitamos com ele. Mas o ainda não, porque ainda temos as marcas de um velho homem. Mas este corpo será revestido de incorruptibilidade quando ele retornar e nos chamar à sua gloriosa presença. A ressurreição de Cristo é, portanto, apresentado como um evento passado que aconteceu há 2000 anos, quando ele ressuscitou dos mortos, quando ele saiu da sepultura, quando ele demonstrou ter um corpo diferente, para apontar para como seremos no porvir. Ele tinha um tipo de corpo quando ressuscitou, de fato transformado. É corpo. E eu faço questão de dizer isso porque existem algumas teologias que negam isso. De que o corpo é corruptível, então Cristo não está no céu em corpo. Ele está em espírito. Mas o espírito não ressuscita. Não é? Quem ressuscita é a matéria, é o corpo. Ele ressuscitou. Disseram que tocaram em suas mãos, em seus braços, viram as marcas. Ele também comeu com os discípulos. Isso não é coisa de espírito, é coisa de matéria. Ele tinha as cicatrizes, as marcas, as chagas. Ele tinha cabelo, ele tinha mão, ele tinha pernas. Ele tinha tudo que uma pessoa tem. Ele tinha um corpo tal como os outros têm. Mas ele tinha um corpo transformado. E aí agora o transformado é diferente. Porque diz que embora ele comeu, embora ele esteve, tocaram, ele também atravessou a parede. Ele também sumiu do meio dos discípulos. Como? Eu não sei. Eu sei que não foi um poltergeist, né? Mas foi algo miraculoso. Mas eu sei que ele ressuscitou em corpo, foi elevado às alturas em corpo e está lá de maneira visível. Por isso João pôde ver, este é a semelhança do Filho do Homem. E as 500 pessoas que o viram subir de maneira perceptível. E o anjo disse a elas, da maneira que vocês estão vendo ele subir, ele voltará e todo olho o verá. Você não vê o Espírito, você vê a matéria. É por isso que a doutrina reformada defende que Cristo é uma pessoa com duas naturezas, 100% divino. Ele é Deus, mas ele é 100% humano. Ele também é homem, o Deus homem.
que nos representou como segundo Adão e triunfou gloriosamente por nós. Ele tinha um corpo diferente, tinha característica de corpo humano, mas era um corpo glorificado. Ele ascendeu com este corpo glorificado. O Cristo recebeu o seu novo estado quando ele ressuscitou. E eu receberei o meu, e você o seu, quando esta palavra, em que diz que ele foi elevado, levantado aos céus, se cumprir em nós. Veja aí o versículo de número 51. Olha o que Paulo diz. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Veja, nesse mistério Paulo diz que haverá alguns que não morrerão porque estarão vivos na vida de Cristo. Em outras palavras, aqueles cristãos que estão vivos, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, eles não precisam morrer, mas ainda assim eles serão transformados. Não é o que o texto diz? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Há uma promessa aqui jubilosa de que vamos vencer e que Ele vai nos transformar. Quando é que eu recebo o meu corpo glorificado? Quando é que eu tenho esta certeza? Quando Ele vier com o seu poder e grande glória. Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando tocar o ressoar da trombeta, então os mortos ressuscitarão primeiro. Depois os que estiverem vivos serão transformados no encontro com Deus nos ares, no arrebatamento da igreja. Quando Cristo vier buscar o seu povo, não é aquele arrebatamento dispensacionalista, né? E que vem pegar um, deixa outro, e aí você vê avião caindo, um carro pegando fogo, filho chorando, marido desesperado porque a mulher sumiu, e ele diz, agora estou só, fica desalmado. Não é esse. É a vinda gloriosa de Cristo para buscar a sua igreja. Todas aquelas pessoas que morreram, diz o texto que os seus corpos serão ressuscitados. Este crente será chamado novamente à presença de Deus, para que o seu espírito, que já está gozando do pré-gozo na presença de Deus, una-se novamente ao seu corpo e seja modificado. E então ele irá responder a Deus, para estar diante de Deus para todo sempre. Eu não sei como isso será miraculoso, porque a Bíblia diz que o abismo dará conta dos seus mortos, os mares darão conta dos seus mortos, os bichos darão conta dos seus mortos. O que eu sei é, Deus trará os mortos à vida, porque a Bíblia diz que Ele é Senhor dos vivos, mas também dos mortos. Ele triunfou por nós. Quando Cristo voltar, Ele então diz, eu farei tudo novo. Vou lhe dar um corpo novo. Vou lhe fazer diferente. Vou lhe dar um novo nome. Vou lhe dar uma nova terra, um novo céu, vestes novas. João descreve tudo isso em Apocalipse, para dizer, eis que faço nova todas as coisas. E ele ainda diz, registra isso, porque aquele que diz é fiel e verdadeiro para cumprir. Todas estas coisas nos diz então que, apesar do que estamos passando aqui agora, na nossa carreira, nossa maratona da fé, devemos manter os nossos olhos fitos para Cristo e lembrar que Ele está voltando. Ele está por vir. Ele não vai demorar. E logo seremos glorificados com Ele.
Ele estará voltando e logo nos erguerá de sobre a morte. Ele estará voltando e logo nos transformará para que, como Ele é, sejamos nós. Cristo voltará e então uma transformação irá ocorrer. Que mudança! Ele diz que aqueles que o amam receberão dele vida e um novo corpo, e um novo céu, e uma nova terra, porque a morte foi tragada pela vitória. A ideia aqui que Paulo está dizendo, tenha calma, a morte ainda tem o seu ferrão agora, ainda dói, ainda sentimos pelos mortos, ainda dói pela família, a morte ainda nos entristece, a morte ainda nos incomoda, as dores, as doenças, as frustrações, a crise que o mundo nos apresenta, mas essa hora irá terminar em breve. Fim está por vir. E quando este fim chegar, ó, que dia glorioso esse dia há de ser. Paulo nos lembra quando escreve Romanos capítulo 6. Sabemos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, portanto, ele observe, já não morre mais, porque a morte já não tem domínio sobre ele. A Bíblia diz esta verdade gloriosa, de que Cristo ressuscitou e a morte já não tem poder sobre ele. Assim também é uma promessa que estende a nós. Lembremos que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E o que é que ele fez? Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Ele diz então que levou sobre si todos os nossos pecados, de maneira que as nossas feridas, as nossas dores, o castigo que era nosso, mas que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, apontando para isto. Mas ele também nos mostrou, nós devemos lembrar que há algo também que nos condena, é a lei. E ele nos livra quando ele diz que a morte foi tragada pela vitória. Ele está nos lembrando dos méritos da obra de Cristo. Este Cristo que venceu, nos livrando do poder do pecado, mas também nos livrando da condenação do pecado. E aqui se aplica a lei, porque é a lei que disse: a alma que pecar, certamente morrerá. E aí Cristo vem, e o que é que as Escrituras dizem sobre isso? Que ele cumpriu toda a lei. De maneira que a Bíblia diz que a lei já não tem domínio sobre nós, porque já não estamos debaixo da lei, e sim da graça. E fica então o último inimigo. O último inimigo é a morte. E Paulo vem novamente e apresenta a Cristo. Pois bem, não temam a morte, porque ele venceu. Tende bom ânimo, porque ele venceu. Ele ressuscitou. Queridos, é diante desta perspectiva de um Cristo glorioso, de um Cristo que triunfa, dizendo que nos revestirá de um novo corpo, de um novo estado, e que Paulo diz: olha, isso só é possível por causa de Deus, que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, o ressurreto dentre os mortos, que Paulo conclui este louvor de gratidão a Deus, dizendo: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Eu queria dizer que foram 50 anos até aqui. E eu sei que foram 50 anos de lutas, de vitórias, de desafios. Alguns eu estive junto, presente, tive o privilégio de fazer parte da história desta igreja.
E eu sei que por vezes alguns dos que conosco estavam já não estão mais. Se desmotivam, se desencorajam, esmurecem na fé, apostatam-se da fé, porque perderam de vista a verdadeira promessa do triunfo final de todos os crentes. De que nós não fomos chamados para outra realidade, a não ser o que Paulo diz em Romanos 8. Ainda que sejais entregue à morte todos os dias, como ovelhas que vão para o matadouro, lembrem, ainda assim, sois mais que vencedores em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele venceu por nós. Aquilo que você precisava, Cristo conquistou. Aquilo que você necessitava, Cristo conquistou. E aquilo que mais nos assombrava, Ele também venceu. Eu quero lhe lembrar que nós devemos guardar no nosso coração esta promessa. Para então nos desafiarmos a dizer, portanto, diante desta verdade, em comparação às adversidades, que Paulo diz, olha, os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com o eterno peso de glória a ser revelado no porvir. Sejais firmes, constantes e inabaláveis, perseverantes, envolvidos, desgastados na obra do Senhor. É assim que Paulo diz que devemos viver. Se Ele venceu e conquistou, não é com desânimo, não é com medo, não é com a falta de fé, mas com coragem que devemos continuar a carreira que nos está proposta. É com fé e coragem que devemos continuar avante. É diante de tudo isto que Paulo diz, portanto, ou seja, a respeito de tudo, meus amados, sede firmes. Mantenham-se firmes, mantenham-se fortes, não desanimem. Eu sei que os dias são difíceis, eu sei que os tempos são maus, mas sede firmes, sede inabaláveis, na fé, mas também no serviço cristão. É nos momentos mais adversos da história da igreja, foi nos momentos mais difíceis que a igreja mais serviu e mais inflamou o mundo. Por isso, sede fortes, sede corajosos, sejam inabaláveis, sejam perseverantes na obra do Senhor. É assim que Paulo entende que nós devemos viver. Qual é a nossa perspectiva? É que Ele venha. Porque quando Ele vier, nós sabemos que Ele dará a coroa da vida. Ele nos dará a inacessível coroa da glória. Ele irá nos transformar. Por isso, nós devemos perseverar na fé, de maneira inabalável, servindo a Deus, para que quando Ele vier, Ele nos encontre como verdadeiros servos fiéis, fazendo aquilo que Ele nos manda, na certeza de que tudo aquilo que fazemos no Senhor não é vão. Uma das provas que nós podemos dizer é que este ano Monte Sião comemora 50 anos, seu jubileu de história. Porque apesar dos acertos e erros, das dificuldades e das vitórias, no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Portanto, sejam firmes, não desanime na obra do Senhor, sejam abundantes. E é este a minha esperança para os membros de Monte Sião, para o seu conselho, que vocês continuem firmes, inabaláveis, perseverantes, servindo ao Senhor, na perspectiva de que a nossa história já é triunfante. Ainda que agora seja com dores, ainda que agora sejamos coparticipantes do sofrimento de Cristo, devemos lembrar que se com Ele sofremos,
também com ele seremos glorificados. E até lá, nós servimos dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus possa nos abençoar e nos encorajar nesta caminhada cristã. Eu quero lhe convidar, mesmo assentados, a fechar os seus olhos.